bem-vindos. Meu nome é Bruna. A Luciana se ajeitar. Meu nome é Bruna, eu sou assistente social. Hoje estou coordenadora de mobilização e participação social do Plan Sanear. E o que é o Plan Sanear? O Plan Sanear ele é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal do Vale do São Francisco. E a Universidade Federal do Vale do São Francisco, através de um termo de execução descentralizada com o Ministério das Cidades, vai fornecer apoio e capacitação técnica aos municípios do estado do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. E dentre esses municípios selecionados via portaria do Ministério das Cidades está o município de Ipubi, que vai receber aí o apoio da universidade para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Nós vamos aí, ao longo de 2 anos, trabalhar com o município, né, formando aí os comitês, que na verdade já estão formados. Então, o objetivo hoje, nessa manhã, é realizar a primeira oficina dos comitês executivos de coordenação e também a primeira reunião ordinária do comitê de coordenação. Nessa reunião ordinária, nós vamos eleger o coordenador do comitê, que terá aí um papel de líder, né? E também ele vai fazer suas designações, formando aí os seus membros que vai lhe auxiliar, que no caso é indicar um secretário, o seu suplente e o suplente de secretário. Então, nessa manhã a gente vai falar também, um dos nossos objetivos é formalizar, né, ratificar aquela setorização prévia que a gente realizou, Luciano, na primeira reunião técnica, lá de maneira remota, e aí a gente hoje vai consolidar essa setorização. Entender o objetivo, para que a gente setoriza o município, com qual objetivo. E também tratar das estratégias de mobilização e participação social, porque a gente precisa sensibilizar e fazer com que a população, tanto nós ajudando vocês, como o município precisa falar para a população que está sendo elaborado esse plano. E a população ela precisa participar ao longo de todo esse processo, né? Para que isso aconteça, a gente precisa pensar em estratégias de mobilização e participação social. Então, o que seriam essas estratégias? Nós vamos pensar como que a gente vai atrair a população, que é um desafio, né? A maioria dos municípios a gente sente essa dificuldade que tem em fazer com que a população esteja presente, né? A gente sabe que a qualidade do plano ela é muito melhor quando tem a participação social, né? Ao longo de todo esse processo. Então, esses são alguns dos nossos objetivos aqui nessa manhã. Eu quero que a nossa manhã seja muito proveitosa, mas que não fique só eu aqui falando, mas vocês também podem tirar as dúvidas. Esse é o momento da gente deixar tudo de maneira muito esclarecida e aí a gente fazer um trabalho muito bom aqui no município. Tá bem? Comigo aqui presente para apresentar a equipe está a Rafaela, ela é engenheira ambiental e agrícola lá do projeto. Ela faz parte do setor de geoprocessamento e qualquer dúvida também com relação às localidades, o mapa, tudo isso a Rafaela vai poder lhe auxiliar nesse momento. Rodrigo, representando aqui a nossa comunicação. Davi, nosso motorista, nos dando aqui todo o apoio. Pronto, como eu falei, né? O tema e o objetivo aqui nessa manhã, a importância da participação ao longo de todo o processo de elaboração do PMSB e as estratégias para promover essa participação social. O objetivo, consolidar a setorização, apresentar as metodologias participativas para a elaboração do PMSB. Nós, de maneira geral, já pensamos nessas estratégias, mas a gente precisa ouvir hoje aqui de vocês quais são as melhores estratégias que funcionam aqui no município, né? Porque eu estou lá em Petrolina. Eu imagino que, de maneira geral, uma determinada gama de estratégias funciona nos municípios, mas cada município tem sua especificidade, né? E aí a gente precisa adaptar essas estratégias para o município de Ipubi. Esses são os nossos produtos, né? E aí vocês, a imagem é um pouquinho pequena, mas eu vou tentar detalhar aqui para vocês, para que vocês compreendam. A gente vai falar muito de produto, e aí talvez vocês digam, o que é produto? São os documentos que a gente vai elaborar. No final, a gente vai ter um plano completo, certo? Só que a gente vai trabalhando, tu consegue ver? A gente vai trabalhando por etapa, né? Então, nesse momento, a gente está realizando aí a elaboração do produto A e B. Ele refere-se às atividades iniciais. Então, quando vocês acessarem esse produto, que a gente vai encaminhar para os 2 comitês, vai estar lá. Vocês estão construindo esse produto junto conosco, né?
através das informações que vocês fornecem, as respostas que o Luciano coloca lá no aplicativo, não é isso, Luciano? E então vocês vão ver lá que lá vai estar a caracterização do município, a formação dos dois comitês, vai estar lá informações de abastecimento, né? Quem é que realiza o abastecimento aqui na sede, quem realiza o abastecimento na zona rural, como é a questão do esgotamento sanitário, da drenagem, se tem lixão, se tem aterro sanitário, tudo isso a gente vai inicialmente já colocar nesses dois produtos. Lá no produto C a gente vai trabalhar os 4 eixos do saneamento básico de maneira mais detalhada, né, realizando aí um diagnóstico técnico participativo. Mas já de início, no produto A e B, a gente já faz a caracterização do município com essas informações. Bem como lá no produto B, vai ter lá toda a gama de estratégia participativa que a gente vai utilizar e também a metodologia que nós vamos trabalhar no município ao longo da elaboração de todo o PMSB aqui de Ipubi. Então, quem sabe me dizer o que é um PMSB? Vocês foram beneficiados, mas alguém poderia me dizer o que é um PMSB? Pronto. O PMSB, ele é sim. Essa é a tradução da sigla. Mas ele é o principal instrumento da política pública de saneamento básico, de acordo aí, a ser adotada, né, pelo titular dos serviços, que é o município, né, conforme prevê a Lei Federal 11.445 de 2007, atualizada pela 14.026 de 2020. Então, vocês estão vendo aí essas capinhas, né? Lá está o A e o B, ali tem o produto C. Quando a gente chegar no produto C, ele é o produto mais denso, né? Porque a gente vai detalhar os quatro cantos do município, traçando aí todo um diagnóstico, né? No que refere-se a abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e coleta de resíduos sólidos, né? Então, a gente vai trabalhar os 4 eixos. O que diferencia, muitas vezes, é um plano setorial, um plano regional, que às vezes alguns municípios já possuem, né? Plano setorial, que trabalha só abastecimento e esgotamento sanitário. O PMSB não, ele trabalha os 4 eixos. E aí, depois de realizar esse diagnóstico ele vai ser técnico participativo. Por quê? Ele tem toda a análise e o estudo do corpo técnico, né, do município, dos parceiros, como a Embasa, a CPRH, que vai entrar junto com a gente também, através do comitê, da equipe técnica da Univasf, mas ele também é técnico participativo porque ele deve contar com a participação da população, e não só através dos comitês, mas a gente vai realizar justamente os eventos setoriais no município, que a gente setorizou o município com esse objetivo de tratar as especificidades das localidades, porque a gente não pode tratar só das problemáticas que a sede do município de Ipubi sofre. A gente precisa entender a realidade também na zona rural. O PMSB, ele é tanto o urbano como o rural, né? Então, ele é um plano completo aqui para o município. E aí, quando a gente finalizar o produto C, que ele for submetido e aprovado, a gente parte para uma próxima etapa, que é o produto D, onde a gente vai realizar o diagnóstico, né? O prognóstico, perdão. E aí o prognóstico ele vai apontar as possíveis soluções, né, que o município, as possíveis não, as soluções que tecnicamente e também participativamente através da população identifica como soluções viáveis para as problemáticas dentro dos 4 eixos, né? Então, se o município aqui precisa de uma ETA maior, se o município precisa de uma adutora, se precisa de um aterro sanitário, se precisa, né, de investimento em obras no que diz respeito à drenagem, né? Tudo isso a gente vai apresentar no prognóstico, lá no produto D. E aí, depois, a gente parte para o produto E, né? Dos programas, ações e projetos que vão ser propostos. Depois vem o produto F, aí os indicadores, e a gente chega finalmente no produto G, que é um consolidado de todos esses produtos que a gente elaborou. E aí o nosso objetivo final é fazer uma minuta de lei que vai ser submetida à Câmara dos Vereadores. E aí eles vão aprovar para que o PMSB torne-se lei. Esse é o nosso objetivo também maior na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. E aí, vocês, enquanto comitês, né, que a gente está formando, talvez vocês estejam se perguntando
qual é o meu papel nisso tudo, né? Como que a gente vai trabalhar? Então, a gente vai falar aqui, mas ao longo de todo esse processo, vocês vão poder também ir se aprofundando cada vez mais na importância e no papel que vocês têm na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, porque o plano é do município, né? Nós estamos aqui como apoio e capacitação técnica, mas esse plano ele só vai ser eficiente e tratar, de fato, a realidade se o município contribuir com a gente, porque não tem como eu saber as informações que é específicas aqui, né? Então, muitas vezes, de repente, pode até pensar assim, mas vocês, então, enquanto universidade, vocês têm acesso às informações, a gente tem acesso a dados secundários, né? A gente pesquisa através de órgãos oficiais do governo, né? O IBGE, por exemplo, mas tem informações que só vocês aqui do município, especificamente, podem nos trazer. E essa é a realidade que vai dar total diferença lá no produto final que a gente vai entregar ao município. Então, a gente conta aí com o engajamento de vocês, com a participação, com a celeridade, né, no cumprimento de datas, com a celeridade na leitura dos produtos, né? Tudo isso a gente precisa ter esse retorno de vocês para que a gente possa fazer um trabalho bem feito. O comitê executivo, ele executa as atividades, acompanha cada etapa, analisa os materiais e submete todos os materiais para aprovação do comitê de coordenação. Então, o executivo executa, como propriamente o nome diz. O comitê de coordenação, ele organiza e direciona, avalia, discute e aprova e sugere melhorias de integração e viabilidade das ações. Então, o comitê de coordenação, ele tem esse papel fundamental e importantíssimo de aprovação dos produtos, porque ele vai ler e vai discutir. E aí, como ali mesmo coloca, né, ele avalia, discute e aprova. Então, a gente não pode ter um comitê de coordenação que os produtos vão lá ser submetidos e alguém vai lá na mensagem e diz assim, quando a gente encaminhar lá os produtos, eu vou dar um prazo lá para que vocês, né, conforme o decreto aí, que a gente vai ler posteriormente. Aí vai ter um prazo lá. Aí junta 2 ou 3 lá membros, não, está tudo ok. Mas será que vocês leram, né? Discutiram, realmente verificaram ali as informações. Então, a gente tem que ter esse comprometimento e esse papel do comitê de coordenação, para que depois, posteriormente, lá no final, não chegue alguém e diga assim, a informação que está lá no produto está errada, mas aí a gente mandou lá no comitê, né? Então, precisa ter essa celeridade na leitura e esse comprometimento, né, dos produtos que a gente vai encaminhar ao comitê de coordenação. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Tudo tranquilo? Certo? Aqui é um passo a passo só para a gente lembrar, né, de onde a gente saiu e onde a gente está hoje. Como que a gente caminhou até chegar aqui, né, nessa manhã. Então, nós realizamos aí a assinatura do termo de compromisso, está com o jurídico, não é isso, Luciano? E a formação do comitê executivo, identificamos o ponto focal, que aqui no município é o Luciano, que faz esse papel, que é um papel fundamental, né? Aquela pessoa que tem um contato diário, contínuo com a gente, né? Passando as informações, verificando a questão de documentação, toda essa parte burocrática, o Luciano vem exercendo esse papel, mas é importante aqui também eu frisar que não pode ficar só sob a responsabilidade do Luciano, porque ele é o ponto focal. Falo com o Luciano, que o Luciano lá resolve. Ele resolve, de fato, mas muitas informações não estão só na secretaria de Luciano, e principalmente quando a gente chegar lá no produto C, vai ter informações que envolvem todas as secretarias, Secretaria de Saúde, de Agricultura, de Infraestrutura, de Meio Ambiente, então, de Assistência Social. Então, o Luciano ele vai precisar do apoio de todas as secretarias que aqui estão, e estão representadas, né, no Comitê Executivo de Coordenação, para que ele consiga passar para a gente essas informações e a gente consiga elaborar um diagnóstico de fato que condiz com a realidade do município de Ipubi. A apresentação, né, da primeira setorização a gente realizou e a gente daqui a pouco vai consolidar ela aqui junto com vocês. E também o mapeamento dos atores sociais que culminou na formação do Comitê de Coordenação. Essa é a nossa foto da nossa primeira reunião remota. E aí nós chegamos no momento da validação da setorização, né? E a Rafaela ela vai explicar para vocês quais os critérios que a gente utilizou para setorizar o município da maneira que vocês estão vendo aí, né? Isso já tem as sugestões da primeira reunião, já o município deu suas sugestões, a gente acatou,
E aí hoje a gente vai, de fato, consolidar, né? Verificar com vocês se essa setorização é condizente, se é possível, se de fato os setores têm toda uma estrutura para a gente realizar os eventos setoriais lá no segundo semestre. Então, esse é o momento da gente chegar num denominador comum, tá bem? Eu vou passar a palavra para a Rafaela, que ela vai explicar melhor junto com vocês. Então, pessoal, bom dia. Como o Bruna falou, a gente divide o município em setores, para esses setores serem melhores o desenvolvimento de eventos. Para fazer essa setorização, a gente usa de alguns critérios, né? O nosso são 5 básicos. O primeiro é a questão dos setores censitários. O que são os setores censitários? O IBGE, quando ele vai fazer o censo, ele divide o município em vários setorizinhos, que são esses que estão divididos do município, e através dos dados desses setores censitários, a gente divide o município na quantidade de setores necessários. Outro fato importante também é a questão da população. Municípios com mais de 15 mil habitantes, é importante que a setorização seja mais de 3 setores ou mais. No caso de Ipubi, a gente dividiu em 3. Outro fator importante é a questão das vias de acesso. A gente também não pode botar um local de reunião onde não consiga ter acesso ou se uma estrada seja ruim. Então, é bom que tenha vias de acesso ok. Outro critério é a questão da estrutura do local. A gente também não pode fazer uma reunião em qualquer lugar a céu aberto. A gente precisa de uma estrutura, uma associação, uma escola, algo do tipo. A questão de Ipubi ficou mais fácil para a gente, porque Ipubi, pelo IBGE, é dividido em 3 distritos, que são esses 3 distritos que estão divididos, a sede municipal, Serra Branca e Serrolândia. E assim a gente dividiu entre esses 3 locais para ser os locais da reunião, né? E eventos que venham a acontecer futuramente. E aí agora a gente traz o município dividido para ver com vocês se é viável ficar nesses 3 locais, se é viável ter estrutura nesses 3 locais, uma escola ou alguma associação que possua estrutura suficiente para desenvolver os eventos, e se essa divisão estiver muito diferente, uma sugestão de vocês para a gente mudar. De tipo, não, Serra Branca fica ruim, então é melhor em outra localidade. Aí agora é a hora que vocês mais participam com a gente. Esses locais estão ok ou vocês sugestionam outro local ou altera? As reuniões, quando forem acontecer, Serra Branca e Serrolândia, serão todas as pessoas que estão aqui ou a gente irá convidar alguém da comunidade? Então, pronto. Então, no meu caso, eu acho que teria que ser, sim, Serra Branca e Serrolândia, porque aí facilitaria a presença de todos. Isso, eles participariam bem mais fácil no local. Serra Branca, Serra Branca, a gente tem a escola que a gente sempre, às vezes, dá palestra lá, usamos o espaço deles lá. E Serrolândia também, a gente, de vez em quando, faz reuniões e usamos o espaço lá, existente. Para mim, a gente consegue, do jeito que está aí, a gente consegue sim convidar a população Fazer para toda a participar. mobilização, né, Luciano? Isso é. Sim. Aí eu vou pegar contigo as informações dos locais lá, onde a gente vai realizar essas reuniões, capacidade, quantas pessoas comporta, se tem internet, a distância para a sede, tudo direitinho hoje, e a gente precisa também identificar um ponto focal nessas localidades para nos auxiliar nesse processo de mobilização, lá quando a gente for realizar os eventos setoriais, certo? Que tem o objetivo aí de fazer o diagnóstico técnico participativo. Pronto, ok, combinado. Excelente. Sim. Aí, diante disso, a gente precisa, né, Rafa, digamos assim, formalizar, né, oficializar essa setorização. E aí eu preciso que todo mundo que esteja de acordo levante a mão assim, que a gente vai fazer um registro, vocês aprovando a setorização. Só um minutinho, segura. Prontinho, muito obrigada.
Finalizado um dos nossos objetivos nessa manhã, a gente vai partir para apresentar a vocês a estratégia de mobilização que, enquanto Plano Sanear, a gente vem pensando e, né, discutindo para a elaboração do Plano Municipal de Ipubi. Só que aí, posterior à minha apresentação, vocês, de maneira muito dinâmica, também vão nos informar quais são as melhores estratégias aqui para o município, né? Mas vamos um passo de cada vez. Então, quando a gente fala de mobilização e participação social, a gente está falando que a gente deve incluir no processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico os diversos setores sociais que existem dentro do município, né? O município tem aqui associações de produtores rurais, o município tem sindicatos, tem aí os conselhos, né? Tem a sociedade civil que não está inclusa em nenhum desses segmentos, mas que também, né, participa, deve cobrar, deve acompanhar todo esse processo. Então, a gente precisa criar estratégia de mobilização que una aí um objetivo comum da sociedade aqui de Ipubi, que é discutir o saneamento básico, né? Que é isso que a gente vai fazer nesse Plano Municipal de Saneamento Básico. E é importante que a gente pense em estratégias que não seja só, por exemplo, no dia de hoje, ou que a gente consiga que a população participe, mas participe de maneira esporádica, né? Só quando a gente tiver um evento no município ou quando o Plano Sanear estiver aqui. A população ela deve participar de maneira ativa em cada etapa, em cada processo, né? Então, ela deve acompanhar e, de fato, deve se apropriar daquilo que a gente está construindo aqui. Essa é uma participação social de maneira efetiva, porque senão a gente está gerando apenas um evento público, né? E aí a população chega lá, assiste e não opina e não participa de maneira direta. Então, aqui vocês estão vendo, né, uma cartilha aí que fala do apoio, né, elaboração de planos municipais de saneamento básico, né, deve planejar aí o processo, né, de elaboração. Então, as estratégias também, ela está ligada a isso, ao planejamento, né, como que a gente vai fazer o evento setorial? Do que a gente precisa? Quem são as pessoas que devem estar lá presentes, né? E o porquê que elas estão presentes. Eu acho que a gente consegue garantir a participação de maneira efetiva da população, quando a população entende a importância de um plano municipal de saneamento básico. O plano municipal, ele é um documento, ele é um processo, ele é um instrumento de planejamento, mas ele é de suma importância, porque ele é o primeiro passo que o município está tendo aí, para que lá no futuro ele possa conseguir os recursos, né? Quando a gente terminar, que esse projeto for finalizado, que ele virar um projeto de lei, que ele virar uma lei efetivamente, o município vai ter aí maiores possibilidades de conseguir recursos públicos a níveis federais para investir em saneamento básico, né? A gente sabe que investir em saneamento básico não é algo barato. O pessoal da Compesa está aqui presente, eles sabem muito bem que um projeto, às vezes só uma adutora que a gente vai botar de uma localidade para outra, isso tem um custo altíssimo. Então, o PMSB, ele é essa possibilidade, né? E o município de Ipubi, diante aí de tantos municípios de pequeno porte que o Brasil tem, está à frente desse processo, né? Vocês já tiveram a iniciativa de se inscrever nessa portaria, né? E estão aí empenhados em elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico. E a gente espera que esse empenho decorra aí, né, em todo o processo de elaboração do PMSB. E é isso, é como eu estava falando, né, da participação social no processo de elaboração, né? O investir em saneamento básico é a gente trazer qualidade de vida para o município, né? É saúde pública, é melhoria da infraestrutura, é melhoria da economia local, é melhoria na educação, né? Existem estudos que comprovam que quando as pessoas têm acesso a saneamento básico, água de qualidade, coleta e tratamento de esgoto sanitário, as crianças estudam melhor, porque elas vão adoecer menos, né? Se eu adoeço menos, eu não falto tanta aula e eu consigo, né, ter um aprendizado melhor. Então, só é benefícios. E aí a gente precisa partir de um início, né? Eu sempre falo nas minhas idas aos municípios que muitas vezes a gente é imediatista. A gente está ali com um problema, obviamente a gente quer solucionar, né? Se eu estou com o esgoto ali passando minha porta, eu quero que ele seja resolvido para ontem, né? Aí talvez seu João lá da rua tal,
diga assim, gente, eu vou esperar 2 anos para o município fazer o Plano Municipal de Saneamento Básico para vocês virem aqui resolver o meu problema? Não necessariamente, existem outras formas já de ir resolvendo até que o plano seja elaborado. Mas a gente precisa partir de um princípio, né? E a gente sabe que as coisas só são efetivamente melhores e eficientes se a gente tiver um planejamento, né? Não tem como eu simplesmente pensar daqui a 20 anos como é que eu vou elaborar, como é que eu vou investir em saneamento básico aqui no município se eu não tiver um planejamento. Então, o PMSB ele possibilita esse planejamento de curto, médio e longo prazo. Ele tem um horizonte aí de 20 anos, né? A cada 4 anos ele deve ser revisado, mas ele tem, assim, a proposição do planejamento de investimento nos 4 eixos de saneamento básico ao longo dos 20 anos. O papel dessa estratégia de mobilização, né? Existem várias formas da sociedade participar. Vocês estão participando enquanto sociedade, né? Através dos comitês. Você vai participar da sociedade civil aqui à tarde através do evento público. Então, tem as oficinas, as audiências, eventos públicos. Tudo isso são mecanismos que a gente utiliza para garantir a participação da sociedade civil. A gente utiliza aí de recursos, né? Para garantir a melhor participação, o melhor entendimento, porque também não adianta eu ficar aqui só falando, e no final do dia, você chega em casa e o esposo pergunta, assim, como é que foi lá? Você aprendeu o que hoje? Vocês falaram lá sobre o quê? Não sei, a menina estava lá falando do negócio que eu não entendi muito bem. Então, o objetivo aqui nessa manhã é que vocês compreendam, né? O que é um PMSB, como a gente vai elaborar ele, quais são as estratégias que a gente utiliza, né? E que vocês também sejam multiplicadores de conhecimento. Vocês têm um papel fundamental enquanto representantes da gestão municipal, enquanto representantes dos conselhos, de associação, de sindicatos, né, da CDL, que vai estar aqui presente, de disseminar esse conhecimento. A partir de hoje, né, incentivar ainda mais a participação da sociedade. Então, a gente vai realizar os eventos setoriais lá em torno de julho, agosto, setembro, aqui no município, dentro desses setores que a gente dividiu, né? Serra Branca, Serrolândia e Sede. Então, não significa que vai participar só o pessoal de Serrolândia, que está aqui representado no comitê de coordenação, ou só a Associação de Serra Branca. Na verdade, esses são pontos estratégicos, né, para a gente utilizar como base, mas todas aquelas localidades circunvizinhas, elas devem participar e trazer para o plano a sua realidade, né? Quais são as problemáticas que eles enfrentam nos 4 eixos do saneamento básico? Na localidade lá de Serrolândia, falta água? O abastecimento de água, ele não é contínuo, ele tem aí um sistema de rodízio. Quais são as soluções que a população propõe com base na sua realidade para ser modificada, né? Diante das problemáticas que enfrentam, né? Porque também não basta eu só chegar lá e reclamar. Tem gente que é assim, né? Chega e reclama, mas não aponta uma ideia. Não tem proposições, né? Tudo bem, eles podem até dizer, mas isso não é papel meu. O papel é da gestão, o papel é da concessionária, mas a gente também quer ouvir e entender, né? Como que você enxerga? Quais são as soluções que você acredita que funcionam aqui no município, né? Tudo isso a gente vai elaborar aí um diagnóstico técnico participativo. Nossas estratégias participativas também. Vocês estão vendo aí a TV Plan Sanear, como vocês bem viram, nós estamos aqui gravando, né? Nosso momento aqui, nossa oficina está sendo transmitida ao vivo, e aí logo mais vai estar disponível também no nosso YouTube, né? No nosso canal ITV Plan Sanear. Então, é um canal que vocês podem seguir. Lá a gente sempre está postando novidades, tem os eventos de outros municípios que vocês podem acompanhar. A gente vai desenvolver aí primeiro, né, o produto C no município de Canudos, na Bahia, é um município que a gente chama de município modelo, né? Então, a gente pega a metodologia, estuda essa metodologia, aplica no município de Canudos, né? Ela sendo aprovada, a gente vai utilizar essa metodologia nos outros municípios, nos demais, claro que adaptando à realidade de vocês, né? A gente tem essa metodologia central, ela funciona aqui no município de Ipubi, funciona ok. Não, a gente precisa adaptar isso e aquilo, a gente vai lá e adapta. Então, tudo isso vocês vão poder acompanhar com antecedência através da TV Plan Sanear. Isso mesmo. É um município assim, muito aguerrido,
muito participativo, a população lá ela é muito isso, e eles vêm mantendo isso, então a gente tem conseguido fazer ali um excelente trabalho em Canudos. A população tem sido muito participativa, tanto nos comitês como nos eventos que a gente realiza no município. Aqui é o nosso Plan Sanear Conectado, o nosso podcast. Se vocês forem acessar, vocês vão ver lá os episódios que estão disponíveis, né? Vocês podem acessar através do YouTube também. E aí lá tem entrevista com pessoas importantes do saneamento básico, discutindo temáticas, né, problemáticas atuais que a gente enfrenta nesse eixo. Nosso Instagram, Plan Sanear Univasf, e aí ali está bem representativo, casa cheia, Canudos, Bahia, a gente coloca essa foto porque a gente quer incentivar que os municípios, quando a gente venha, tenham uma casa cheia assim também. A gente, obviamente, sabe que cada município tem sua realidade, suas dificuldades, tem diferença de população, né? A população, às vezes, da zona rural não tem tanta disponibilidade, né? Por isso que a gente setoriza o município para que a gente consiga ir mais próximo ainda da população. Mas se vocês, por favor, nos sigam lá hoje, daqui a pouco o Rodrigo vai estar soltando nosso vídeo, então a gente vai estar lá no nosso Instagram. E a gente também sempre posta novidades lá, né? A gente vai realizar aí o segundo Congresso Nacional de Saneamento Rural no mês de outubro, lá em Petrolina. A temática esse ano é mudanças climáticas, né? Uma temática aí urgente de ser discutida. E aí todas as novidades a gente vai estar disponibilizando através do Instagram também, vocês vão ser convidados, né, sensibilizados a participarem quando a gente estiver mais próximo da data. Mas de antemão, já estou avisando a vocês para que vocês se programem, né? Petrolina está aí pertinho, a gente já trabalha com o município bem mais longe, né? Semana passada a gente estava no sul da Bahia, no extremo ali, na divisa com Minas Gerais. Então, vocês estão pertinho, podem ir lá participar junto com a gente. Ali a tela do nosso aplicativo, né? O aplicativo foi uma metodologia que a gente estudou e pensou, né? Diante aí da quantidade de informações que a gente precisa do município, qual a melhor forma que a gente vai extrair essas informações e garantir que essas informações não se percam, né? Que a gente cria aí um banco de dados. Então, o pessoal lá pensou num aplicativo, e eu acredito que ele tem sido, por onde a gente tem passado, tem sido só elogios, assim. Obviamente, a gente encontra uma ou outra dificuldade, mas é coisas que a gente resolve ali de imediato. Mas é um aplicativo muito eficiente, intuitivo, né? Que vocês podem, a cada passo que a gente for avançando aqui, ele vai sendo liberado as etapas para o preenchimento das informações. Hoje está liberado o produto A e B, que é a formação dos comitês, as informações lá de caracterização do município, né, de organização social, as instituições que o município tem. As estratégias participativas também a gente pensa para os eventos setoriais, né? E aí vocês estão vendo o jogo do diagnóstico e prognóstico que a gente está adaptando para que realize lá no momento dos eventos setoriais, uma forma dinâmica da população nos informar como que eles enfrentam lá, quais são as dificuldades, né, e quais são as proposições também que eles enxergam para os 4 eixos do saneamento básico de maneira mais didática, né? Então, a gente vai reunir grupos que vai discutir abastecimento de água, grupos que vai discutir sobre esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem, né? Tudo isso a gente vai utilizar maneira e recursos de extrair essas informações, porque às vezes a gente não menospreza de forma alguma o conhecimento popular, muito pelo contrário, a gente valoriza, é tanto que o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele é todo construído com a participação social. Então, a gente precisa estudar formas de extrair essa informação da população, porque às vezes a pessoa até sabe e tem muito conhecimento a ser dito, né? Mas se prende ali, por alguma razão não quer falar, ou às vezes porque já está cansado de falar e as soluções não chegaram, né? Tem tudo isso. Então, a gente precisa sensibilizar, entender qual o público que a gente está lidando, qual a melhor forma que a gente vai utilizar para que esse público participe. As estratégias participativas também, a corrida, são joguinhos que vão estar disponíveis no nosso site também, corrida das boas práticas, quiz dos 4 eixos do saneamento, que é uma maneira didática de aprender, né? O nosso colega aqui da Compesa sabe que a gente, na Compesa tem um setor, né, social que utiliza desses recursos também. Então, aqui a gente utiliza para que as pessoas aprendam, né, e ao mesmo tempo jogando.
E aí pode ser utilizado nas escolas, né? A prefeitura pode acessar o nosso site e disponibilizar todo esse material. Aqui é o nosso cronograma de mobilização, e aí tem todas as etapas, né? Eu vou disponibilizar no grupo para vocês, e vocês vão poder acompanhar. Então, assim, às vezes a gente vai ter um prazo um pouco apertado, assim, né, Luciano? A gente vai ligar lá para o Luciano. Luciano, por favor, organiza aí para a gente ir tal dia. Ah, mas vocês não me avisaram com antecedência, eu tenho que ver o local, eu tenho que chamar a população. Então, saibam que a gente tem esse cronograma com a previsão das atividades. Então, vocês vão olhar lá e vão ver, ó, talvez aqui no mês de, talvez não, no mês de agosto e julho, eu sei que vai ter evento. Então, eu mais ou menos já vou me organizando, né? De repente, se vocês vão ter aqui um outro evento que possa coincidir com essa data, vocês já nos informam, ó, tal dia o município vai desenvolver uma conferência aqui de meio ambiente, já vejam aí no planejamento de vocês para não coincidir e assim a gente evitar que os eventos sejam esvaziados. E não é porque a gente acha bonito ou porque a gente quer tirar foto, não, é porque a gente precisa efetivamente das informações e a gente precisa da construção desse plano com a participação da população e dos comitês, né? Não tem como eu fazer sem a participação. Então, tudo isso a gente pode ir se auxiliando, vocês podem pegar esse cronograma, verificar, né, quando e em qual mês a gente vai desenvolver cada etapa do PMSB, e assim a gente já ir se programando junto, tá bem? Então, a letra está um pouquinho pequena, mas eu vou disponibilizar lá nos grupos para que vocês tenham acesso, tá bem? Eu trouxe um aqui também impresso, eu vou entregar a vocês. E aí a gente chega na parte que vocês vão participar, né? Eu estou aqui só falando. E aí a gente agora vai ouvir de vocês, né? Vocês vão nos dizer quais são as estratégias, né? É a dinâmica que a gente chama aí de coordenação em foco. Vocês vão nos informar quais são as estratégias de mobilização, de participação social e comunicação, que vocês acreditam que serve aqui para o município. Bruna, o município aqui tem um blog super famoso, que tudo que a gente posta lá, a população vê. Então, não vai ter a desculpa de dizer, eu não estava sabendo. Bruna, o site da prefeitura é bem visitado. Se a gente disponibilizar as informações lá, o pessoal vai ter consciência. Aqui tem grupos de WhatsApp de informação, de associação, de sindicatos. Então, vamos disponibilizar as informações nesses grupos de WhatsApp. São essas estratégias, ou nada disso aqui funciona no município de Ipubi, só funciona se vocês fizerem uma ação aqui porta a porta, um panfleto, ó, Dona Maria, tal dia vai ter um evento setorial, Seu João, tal dia vai ter um evento setorial na sua comunidade. Então, você deve ir lá estar presente, discutir sobre saneamento básico, né? Então, vocês vão efetivamente me informar através de uma dinâmica no nosso... A gente vai passar o tablet aqui para vocês, ou através do celular de vocês, vocês vão ler um QR Code. Tu pode passar, Rafa, para a próxima página. E aí vocês vão nos dizer quais são essas estratégias. E aí, qualquer dúvida, qualquer dificuldade com o QR Code, a gente está aqui para auxiliar vocês, tá bem? Eu vou sair da frente para que vocês consigam ler o QR Code. O lançamento do programa Saneia Brasil. Foi na Univasf, em Juazeiro da Bahia. Lá falou muito na questão de saneamento rural. Eu acho que foi um lançamento nacional que foi lá. Foi um congresso. Eu estive lá e participei. Aí era para a Luciana ir comigo, mas não deu certo, eu fui. E foi muito bom. Lá foi falado muito no saneamento rural. A pauta era voltada principalmente para o rural. Aí eu vinha conversando com o Ranieri aqui, que é um colega técnico agrônomo. Eu disse, Ranieri, vai falar muito sobre a questão rural. Aí, não, vamos ver, não sei o quê. Mas o rural é muito desassistido na questão do saneamento. Totalmente. Quase não, 100% desassistido. Eu represento o rural e eu vejo a necessidade que tem de atividades que venham melhorar a questão do saneamento rural, no meio rural. É muito carente. É por isso, no Cival, que a gente trabalha o urbano e o rural, né?
E aí é importantíssima a sua presença nesse comitê, enquanto representante do Conselho, né, de Desenvolvimento Sustentável Rural aqui do município, e também das associações, não é isso? Para que vocês já se sensibilizem, se organizem enquanto rural, já que nem sempre tem uma voz ativa e nem sempre é ouvido ou vista as questões rurais como o urbano é. Então, o PMSB possibilita que a gente possa enxergar essas dificuldades que a zona rural enfrenta, né? As duas possibilidades. Então, a sua fala é muito pertinente e a gente conta com o seu apoio para que a gente possa traçar estratégias aí, a gente garantir a participação da população da zona rural. Sem água não tem saneamento. Aí a zona rural aqui no nosso município é muito desassistida, principalmente na questão da água para a população. É uma população, 56 comunidades rurais, e todas elas desassistidas de água, principalmente. Mal dá para o consumo humano, para beber e cozinhar. É água tratada? Nem sempre é água tratada. Uhum. Né? A única água que tem a possibilidade de ser tratada é a que é fornecida pelo caminhão-pipa do Exército. Essa acho que não atende nem 0,1% da população. Pronto. E aí, isso tudo a gente vai discutir de maneira muito detalhada. Hoje, a nossa oficina ela tem um objetivo que é falar das estratégias. Mas nos eventos setoriais, Nucival, a gente vai detalhar isso e esmiuçar cada detalhe, né? Pessoal, amém. Se vocês tiverem dúvida a qual comitê vocês pertencem, Luciano, eu podemos auxiliar vocês, tá bem? Em base é o comitê executivo, Ranieri está no de coordenação, Nucival também no de coordenação. Quem são as pessoas que eu já decorei? A moça ali da associação também está, né, Luciano? Isso. Do comitê de coordenação, na hora de identificar, eu peço que todos preencham, porque aí também é nossa lista de presença, viu? O senhor conseguiu ler o QR Code? Não? Você pode tentar, senão a gente lhe auxilia. Não leu, não? Leu aí quando estava na metade. Deixa eu ver.
Pessoal, eu preciso que vocês informem aí a rádio aqui do município e o telefone. O Instagram da prefeitura tem a possibilidade de vocês botar aí. Se aqui tiver um carro de som, coloquem, por favor, o carro de som, o nome, telefone para contato. Pode? Porque no caso você já fez o seu, né? Mas aí se tiver alguém ainda fazendo, aí essa pessoa que estiver fazendo, coloca o da prefeitura, a rádio, por favor. Tá bem. O senhor é do executivo. O de coordenação eu já identifiquei aqui o pessoal. Aí ele é executivo, como João Paulo está no executivo. É executivo, tá certo. Ranieri foi para o de coordenação, ele que acabou de chegar é do de coordenação. E as moças, eu acredito que seja do executivo, né, Luciano? Elas, as três. Pronto. Aí indiquem também o melhor horário para reunião. Sim, o senhor de coordenação. Aí via, aí vai partir para as estratégias. Aí você vai me dizer se aqui funciona bem. O WhatsApp, carro de som, rádio comunitária, Instagram. Aí eu queria que, por gentileza, colocasse aqui o nome da rádio do município. Daqui. A rádio é mais ouvida aqui. E o telefone para contato da rádio. Como é o Instagram da prefeitura? Aqui, de Pubi? Hein, Luciano? Como é o Instagram aqui da prefeitura? Prefeitura e Pubi? Vocês conseguiram localizar a rádio e informar o telefone? Outra dúvida. Aqui, qual é o dia de feira do município? Segunda à noite? Durante o dia, né? Eu entendi o senhor falar à noite. Hoje, dia de segunda, né? Isso é importante também, porque é um dia que geralmente a zona rural toda vem, né? E aí está na feira, se a gente for fazer um evento setorial, talvez não funcione lá na segunda-feira. Seu Rolândia tem feira no domingo e na sede na segunda-feira. Certinho. Então anota aí, Rafa, por favor. Conseguiu colocar? Como é teu nome? Vanessa, a rádio? Conseguiu? Carro de som? Tem carro de som aqui? Coloca o telefone, viu?
Não conseguiu? Quando finalizar, me avisa, por favor, para a gente tá terminando, né? Tinha, pessoal, posso continuar? Certo. Vamos lá. Tu passa, Rafa, por gentileza. Feito essa etapa, cumprimos aí os nossos objetivos referente à primeira oficina dos dois comitês. Então, cada um aqui sabe qual é o seu papel, não sabe? O nosso colega, ele chegou depois, eu vou fazer um resuminho rápido para o senhor. A gente, para elaborar os produtos, né, a gente faz o plano municipal em etapas, e a gente chama de produtos. Então, nesse momento, a gente está elaborando o A e o B, e aí ele refere-se às atividades iniciais, né, caracterização do município, abastecimento, se tem povos indígenas, se tem povos quilombolas, outra população tradicional, a formação dos dois comitês, essas reuniões que a gente está realizando aqui no município, tudo isso vai constar no produto A e B, que são as atividades iniciais de elaboração do plano. Eu chamo o plano A e B do nosso alicerce, né? Ele é a base, ele é a parte estruturante de todas as etapas que a gente vai seguir. Então, posteriormente, lá no segundo semestre, a gente vai dar seguimento ao diagnóstico técnico participativo. E ao longo de todo esse processo, a gente tem dois comitês que estão sendo formalizados, né? Eles vão ser formalizados através de decreto municipal. Então, já temos aí os membros. O senhor vai fazer parte do comitê de coordenação, que é o comitê que discute, avalia e aprova os produtos. E o outro comitê é o executivo, que é quem executa as atividades, junto conosco da Univas, certo? Do Plano Sanear através da Univas. Então, dito isso, a gente cumpriu aqui com nossos objetivos, as estratégias participativas, né, que vocês nos apresentaram aqui do município. A gente consolidou aí a setorização do município, a gente dividiu ele em 3 partes para que a gente possa realizar os eventos setoriais lá no produto C e no produto D, junto aí com a população, participando de maneira ativa. Então, a gente tem 3 setores, que é o SED, Serrolândia e Serra Branca. Aí agora a gente vai partir para uma segunda etapa dessa manhã, que é a reunião ordinária, a primeira reunião ordinária do Comitê de Coordenação. Ela tem como objetivo a eleição do coordenador. Como é que a gente faz a eleição? Com candidatos. Aí já vão pensando aí, quem é que vocês vão colocar como candidato? Quem quer se candidatar? Eu vou falar isso. E aí, não se assustem, porque às vezes a pessoa diz assim, eita, meu Deus, você é coordenador, só vou arrumar trabalho para mim, né?
Não, a gente vai estar dando todo o suporte a vocês nesse processo, né? A gente precisa de uma figura de um líder, né? O que é um grupo sem um líder? É aquela pessoa que vai auxiliar na leitura dos produtos, que vai auxiliar aí na coleta de assinaturas, né? Os produtos, eles são validados via assinatura de parecer, então esse coordenador, ele tem esse papel, o papel de nos ajudar no processo de mobilização da população, de auxiliar aí o Luciano também, né? Tudo isso eu vou informar lendo o regimento interno, né? O comitê de coordenação, ele tem suas diretrizes, que a gente chama de regimento interno do comitê de coordenação. Aí, posterior à eleição, a gente vai fazer a leitura desse regimento para que vocês também aprovem, certo? Dito isso, eu preciso de, no mínimo, 2 candidatos para que eu possa fazer a eleição, né? E aí, após a eleição, o candidato que vencer, ele tem suas primeiras atribuições, que é definir o secretário para o comitê, secretário ou secretária, seu suplente e uma suplente ou suplente para o comitê, para a secretária. E aí, vamos lá. Deixa eu informar vocês aqui quem são os titulares que podem se candidatar. Sim. Nós temos Ranieri, representando aí a gestão municipal. Temos Marinalva Delmondes, representando o Conselho de Desenvolvimento Sustentável. Temos João Lino, da CDL, e Maria Edinalva, representando a associação. Esses são os titulares que podem ser candidatos e que podem votar. Aí, dentre esses, quem se candidata? Luciano não pode, Luciano é do executivo. Luciano já tem aí a missão grandiosa, valiosa, né, Luciano? De ser ponto focal. Tem que ser uma pessoa que tem o papel de líder, que vá ali conduzir o processo de leitura, que é organizado, que consiga auxiliar no processo de coleta de assinaturas, que tenha disponibilidade de horário. É desses 4 que eu citei. Isso. O suplente ele só vota em caso de ausência do titular. Aí, no caso, tem o senhor. Isso. Temos o Raniero, o senhor, Marinalva e Dona Edinalva. Certo. Temos aqui uma candidata representando as mulheres. Os homens também não vão ficar para trás, né? E aí, Ranieri? Joãozinho é ele? Ele está nesse grupo. Eu estava contando com ele. Veja se ele está chegando. Ele é... Ô, gente! Pronto, eu vou colocar aqui, eu vou preparar a eleição aqui no nosso aplicativo, eu já vou colocar teu nome e eu fico aguardando o segundo candidato.
Pode ter mais de 2 candidatos, mas aí, quando eleger, o candidato eleito escolhe quem vai ser o suplente e escolhe quem vai ser o secretário e o suplente do secretário. Só se vocês quiserem aproveitar para tomar um cafezinho, né? O pessoal organizou ali um coffee break enquanto a gente aguarda a chegada do João. Fiquem à vontade. A gente aproveita e faz um intervalo entre uma reunião e outra.
Só esperar o pessoal terminar ali de lanchar. Vai repor, né, Luciano? Quando vocês estiverem preparados, me avisem que a gente inicia. A pessoal nos organizar para darmos início à reunião ordinária. Vocês podem voltar aqui, por gentileza. Pronto, pessoal. Nós temos aqui a ilustre presença, né, de seu João, que chegou aqui para, né, que a gente possa realizar aí a nossa eleição. Muito obrigada pela sua presença. E aí nós temos dois candidatos. Tem João representando a CDL, enquanto os segmentos organizados aqui do município, e Dona Marinalva representando o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável. E aí agora a gente vai fazer a eleição. Lembrando que as pessoas que votam são os titulares. Então, é Dona Edinalva Ranieri,
João volta também e Dona Marinalva. Nós temos 4 pessoas que voltam, que são os 4 titulares do Edinalva, isso. Marinalva e Edinalva, porque são 2. Então, a gente vai iniciar aqui a nossa votação e aí vocês escolhem, através de votação que é anônima, né? A gente não, vocês não vão dizer, vai ser através do aplicativo e vocês vão ver como é bem dinâmico, tá bem? A gente vai passar o tablet para que vocês façam a votação. Vamos começar aí por seu João, está aqui na primeira fileira. Escolhe o candidato e confirma. Faz sim. Agora, Dona Edinalva. Dona Marinalva, que está ao lado dela. Nossa segunda candidata. E Ranieri, que está aqui. Aqui, ó, Rafa. Ranieri. Já encerrou os votos? Deixa eu ver se eu reinicio a votação aqui. Só um minutinho, viu? A gente vai refazer a votação por conta dessa falha técnica, viu? Para que a gente possa garantir a transparência. Você escolhe, seu João. Isso, confirma. Edinalva. Aqui. Isso, seleciona e bota confirmar. E agora nós vamos verificar o resultado da nossa votação. Coloca na tela, Rafaela, por favor. Já era para não votar aquela. Pronto. Como resultado da nossa eleição, Dona Marinalva foi eleita a primeira coordenadora do comitê de coordenação. E aí eu gostaria de chamar a senhora aqui, para que a senhora faça as suas primeiras atribuições, que é indicar o secretário do comitê, seu suplente e o suplente do secretário. E aí tem que ser essas pessoas que votaram. Os suplentes podem ser o pessoal que está na suplência no comitê, não tem problema.
Pode, para você ir colocando. Dona Marinalva, a senhora pode sentar aqui rapidinho, só para ele fazer um registro aqui dos candidatos. Faz aqui, Rodrigo, o registro dos dois. Por favor. Prontinho. Sim, vamos lá, as suas indicações. Deixa eu pegar aqui o outro microfone. Quem a senhora indica como seu ou sua suplente? Sim, João. João. Pronto. Tu anota aí, Rafa. Como secretário? Tem que ser dos 4, né? Sim, Ranieri. Ranieri como secretário. Ok. E suplente de Ranieri pode ser qualquer pessoa do... Edinalva? Edinalva. Pronto. Suplente de Ranieri, Edinalva. Perfeito, muito obrigada. Feito isso, nós agora vamos realizar a leitura do regimento interno do Comitê de Coordenação, e aí a gente vai colocar um QR Code aqui, que se vocês quiserem acompanhar, né, a leitura que eu vou fazer, tu coloca no tablet, Rafa, para mim, por favor. Aí é isso, dona Marinalva, a senhora é a coordenadora, mas a senhora vai ter aí todo o suporte do secretário, vai ter o suporte do seu João, bem como de todos os membros do Comitê de Coordenação. A senhora tem um papel, né, fundamental, mas não significa que a senhora vai conduzir todas as atividades sozinhas, né? É mais para ter alguém ali que direciona o grupo, né? Querem acompanhar aí a leitura do regimento, podem fazer a leitura do QR Code, eu aguardo. E quando eu puder iniciar, vocês me avisam. Mas tudo isso, quando tiver publicado, tudo organizadinho, eu vou mandar lá no grupo do Comitê de Coordenação. A equipe lá do escritório já está adicionando vocês ao grupo, então eu vou fazer todo esse processo de enviar esse material para vocês, tá bem? Posso iniciar? Considerando a competência do município para formular PMSB nos termos das leis federais 11.445/2007 e a 14.026/2020 e do Decreto Federal 7.217/2010, decreta. Capítulo 1 da natureza e da finalidade. O Comitê de Coordenação é a instância consultiva e deliberativa no processo de elaboração do PMSB, formalmente institucionalizado por meio de decreto municipal. Este comitê deverá ser formado por representantes da sociedade civil organizada e do poder público, devendo ser assegurada a paridade na representação das duas esferas, da organização e funcionamento, da formação do comitê. Então, os membros titulares do Comitê de Coordenação são nomeados pelo decreto, né, municipal, e aí vocês vão inserir a gestão, o número de decreto de acordo com a ordem que vocês seguem de publicação. E aí aqui vai ter, nesse artigo 3º, o resultado da nossa votação e as indicações de dona Marinalva. Seção 2, das atribuições da coordenadora do Comitê de Coordenação e do secretário. Artigo 4º. São atribuições da coordenadora do Comitê de Coordenação realizar as atividades pertinentes à elaboração do PMSB, em consonância com o termo de referência. O termo de referência é o documento que nos baseia na elaboração do plano. Então, tudo que a gente faz, cada etapa que a gente elabora e constrói, é com base no termo de referência, que a gente chama da nossa Bíblia, né? O termo é do governo e a gente deve seguir as orientações dele. Eu também vou disponibilizar para que vocês entendam como que vai ser a construção e o que vai conter em cada etapa. Coordenar também como atribuição. Coordenar a elaboração do cronograma de reuniões e de capacitações na primeira reunião ordinária, consultando o Comitê Executivo. Realizar a votação junto ao Comitê de Coordenação para a validação do cronograma de reuniões e de capacitações, considerando aprovado pela maioria simples.
Coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do comitê, incluindo as oficinas de capacitação. Colaborar e atuar junto com o comitê executivo no que tange às atividades inerentes à elaboração do plano, como visitas técnicas às instalações de saneamento básico, assim como as funções atinentes à mobilização e participação social, como consultas públicas, diagnósticos técnico participativos, divulgações, capacitações, audiências e eventos setoriais. Convidar para as reuniões do comitê, quando necessário, pessoas ou entidades especializadas nos temas a serem discutidos. Se auxiliado pelo projeto Plan Sanear, executado pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, em parceria com o Departamento de Saneamento Rural e de pequenos municípios, através da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, vinculada ao Ministério das Cidades, na construção dos produtos mencionados no termo de referência para a elaboração de PMSB. Fornecer documentos e informações de forma a exercer suas atribuições de maneira participativa e transparente, permitindo a contribuição dos outros membros do Comitê de Coordenação, do Comitê Executivo e da sociedade civil, se possível. Artigo 5º. São atribuições do secretário do Comitê de Coordenação. Parágrafo 1. Apoiar administrativamente o comitê, incluindo a redação de pareceres e manutenção de arquivos e registros. Providenciar apoio logístico, manter a estrutura para o fornecimento de intercâmbio de informações, além de exercer outras funções administrativas a critério da coordenadora do comitê. Do funcionamento do comitê e da aprovação dos produtos para a elaboração do PMSB. As reuniões do comitê de coordenação serão realizadas de acordo com as seguintes diretrizes. A reunião será comunicada e direcionada pela coordenadora do comitê, com auxílio administrativo do secretário. A convocação para a reunião ordinária será realizada conforme o cronograma estabelecido em votação na primeira reunião do comitê, sendo a convocação realizada com antecedência mínima de 48 horas, devendo ser encaminhada aos membros a pauta da reunião. As reuniões em caráter extraordinário serão realizadas através de convocação da coordenadora do comitê ou a pedido de um dos membros, com pauta encaminhada com antecedência mínima de 24 horas. As reuniões deverão ser registradas em ata, podendo-se utilizar recursos de gravação, de áudio ou vídeo, desde que os participantes sejam previamente informados e expresse sua anuência, ainda que de forma verbal. Nos casos de adiamento das reuniões, todos os integrantes do comitê deverão obrigatoriamente receber notificação antecipada de, no mínimo, 24 horas, devendo ser comunicada na mesma oportunidade a nova data de realização da reunião. O comitê de coordenação analisará os produtos submetidos à apreciação do comitê executivo, redigindo parecer de aprovação, conforme as seguintes diretrizes. Considera-se aprovados os produtos através de votação por maioria simples, estando presente a maioria simples dos membros do comitê de coordenação. Na falta de membros titulares na reunião de aprovação do produto, poderá o suplente do respectivo segmento participar da votação. Ou seja, a gente encaminha o produto para o comitê executivo, do executivo a gente encaminha para o comitê de coordenação. E aí o comitê de coordenação vai escolher a forma, se vai se reunir, né, para fazer ali a leitura do produto, se vai fazer essa leitura de maneira individual. Eu recomendo que façam de maneira coletiva, porque aí todos já deliberam, né, discutem o que está sendo posto ali no produto. E aí a gente já vai encaminhar para vocês o modelo de parecer, que vai estar lá o nome dos titulares do comitê de coordenação. Aí vamos supor que no dia, seu João não possa assinar o parecer, porque está viajando ou por algum outro motivo. A suplente dele, Ana Paula, assina por ele. Aí precisa substituir o nome de Ana Paula no lugar dele, lá no parecer, organizar o parecer. Então, essa é uma das atribuições que a senhora terá. Só um minutinho. Os produtos devem ser analisados e votados no prazo de até 10 dias, corridos, podendo, no entanto, ser estabelecido outro prazo de acordo com a complexidade do referido produto, conforme estipulação do coordenador do comitê. E aí eu vou ressaltar novamente que a gente está com um prazo um pouquinho assim, sabe? Corrido. E aí a gente precisa dessa celeridade quando os produtos forem encaminhados lá no comitê de coordenação, para que consiga fazer em tempo hábil a leitura e a aprovação dos produtos, né? Porque após a aprovação do comitê de coordenação, a gente encaminha ao Ministério das Cidades. Então, a gente tem aí
a gente trabalha em torno de 90 municípios, né? 27 já tem produtos A e B aprovados, então a gente vai ter aí uns 60 municípios para aprovar esses produtos. A gente precisa de uma celeridade nos prazos. Em caso de serem necessárias complementações e ajustes aos produtos submetidos à análise, deverão ser dispostas as sugestões em parecer de aprovação parcial, que será encaminhado ao Comitê Executivo para as alterações pertinentes. Então, quando vocês receberem lá o parecer, tem a possibilidade de aprovação total ou parcial. Se vocês aprovarem, lá vai estar a nomenclatura com ressalvas, aprovação com ressalvas. Se vocês aprovarem com ressalva, o que isso significa? Que vocês encontraram lá alguma informação que vocês vão solicitar alteração, ou porque está equivocada, ou porque vocês precisam que acrescente uma informação. Então, vocês vão colocar lá no parecer que na página 58, por exemplo, precisa de uma alteração. Aí edita lá o parecer informando tudo direitinho, colhe as assinaturas só podem ser colhidas após tudo estar organizado no parecer, né? Informando ressalva, ou se está aprovado total. Se está tudo organizadinho, é que parte para a coleta das assinaturas. Após realizadas modificações pelo Comitê Executivo, sugeridas em parecer de aprovação parcial, os produtos são submetidos à análise da coordenadora do comitê, que poderá ratificar as alterações, considerando os produtos aprovados, ou sugerir novos ajustes a serem realizados pelo Comitê Executivo, para posterior conferência pela coordenadora do Comitê de Coordenação, até a aprovação total dos produtos. Então, quando vem com a aprovação com ressalvas, aí o Comitê Executivo faz as alterações que o Comitê de Coordenação sugeriu, e aí volta novamente para o Comitê de Coordenação. Só que aí não precisa passar por todos os membros novamente. A senhora, enquanto coordenadora, pode verificar e ratificar aquelas informações e assina um documento que a gente chama de ad referendo, né? Que substitui aí a possibilidade de uma nova reunião. Das disposições finais. Será substituído o membro do comitê por um suplente, caso, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 3 reuniões consecutivas. Ao membro do comitê deverá comunicar à coordenadora até a data da reunião, preferencialmente por meio de mensagem eletrônica, comunicando aí a sua impossibilidade de comparecimento, apresentando a devida justificativa. O comitê poderá solicitar a colaboração de entidades, pessoas e ou especialistas para participarem e darem suporte técnico na elaboração dos estudos. Esse regimento interno poderá ser alterado mediante deliberação da maioria absoluta dos membros do Comitê de Coordenação. O presente regimento interno integra o decreto de nomeação do Comitê de Coordenação. Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. Então, pessoal, feita a leitura do nosso regimento, todos vocês estão de acordo com o que está colocado no regimento? Alguma sugestão de alteração, Comitê de Coordenação? Eu queria, então, que o Comitê de Coordenação, mais uma vez, levante só o de coordenação dessa vez. Que, no caso, são vocês duas, o senhor Ranieri. Levantasse a mão, aprovando aí o regimento do Comitê de Coordenação. Perfeito, muito bom. Prontinho, obrigada. E é isso. Aí a gente eu vou editar ele, colocar todas as informações dos resultados da votação de hoje e dar todas as orientações, Luciano, para que vocês publiquem tanto o decreto que nomeia as pessoas, como o decreto do regimento. E aí precisa primeiro publicar o decreto de nomeação, porque ele vai ser mencionado ali no artigo 12 do decreto do regimento, e também a portaria. A gente tem só um pouquinho assim, de urgência na publicação desses documentos, mas só está faltando uma informaçãozinha ou outra que a gente consegue, acredito que até o final do dia, finalizar para que esses documentos já te encaminhem e você providenciar a publicação. Pessoal, primeiramente, eu gostaria de abrir a fala a vocês, né? Luciano, quiser fazer alguma colocação, contribuir, todos estão com a fala aberta, para que depois eu venha encerrar aqui com vocês. Bom dia a todos novamente. Gente, faltou algumas pessoas de comparecerem hoje, certo?
Mas o que acontece? Eu queria agradecer a todos vocês que vieram, que estão aqui, certo? Eu sei que a gente já trabalha muito nas nossas atribuições com o município, mas eu acho que é de extrema necessidade para o município que a gente se empenhe um pouco mais. Eu sei que tem dia que a pessoa vai estar sobrecarregada, não vai poder comparecer, ou seja lá como for, mas que a gente é um abraça o outro. Eu não estou podendo, Vanessa, tu resolve isso aí que eu não estou podendo hoje. Um amigo que não puder resolver alguma coisa, entre em contato pelo grupo, diz, gente, eu não estou podendo resolver isso aí. Alguém se disponibiliza para facilitar isso aí. Então, assim, que todos nós somos sobrecarregados, um todo na vida, em casa, no trabalho, seja como for. Mas se a gente se unir, hoje eu não posso, amanhã a Joãozinho resolve minha parte, amanhã eu resolvo uma que Vanessa não pôde, e assim um está ajudando o outro. E juntos a gente consiga fazer o melhor possível para a gente finalizar a elaboração do plano de saneamento, certo? Para que quem vai ganhar não é o município. A gente está fazendo um bem-estar pelo município, pela população, entendeu? Eu agradeço desde já a todos e conto com o apoio de todos, e o que eu puder fazer para ajudar a todos, também estarei presente. Eu vou colocar, tu passa aí, Rafa, a lista de presença do comitê de... Volta aí, rapidinho. Ah, tá. Pronto. Lembrando que à tarde nós temos o nosso evento público, né? E aí devemos contar com a participação de vocês, mas também que vocês convidem a sociedade para estarem aqui presentes, né? Pessoal aí, agentes de saúde, que vão ser figuras importantes, demais lideranças que não puderam vir pela manhã, mas que possam vir à tarde, pessoas que têm interesse em discutir, né, a política pública de saneamento básico. Então, convidem para que a gente consiga lotar aqui esse auditório na parte da tarde e realizar o nosso evento público, que tem como objetivo apresentar à população de Ipubi que o município está sendo beneficiado e está elaborando o Plano Municipal de Saneamento Básico. E aí, sensibilizá-los já desde agora a importância da participação social diante da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Eu vou colocar aqui a lista de presença, essa é só do comitê de coordenação, o executivo não preenche, é só vocês que registram aí a presença na primeira reunião ordinária do comitê de coordenação. Então, quem for suplente também pode assinar essa lista, não precisa ser só os titulares, desde que seja do comitê de coordenação. Mas aqui, pelo que eu vi, só está presente os titulares mesmo, né? O pessoal, os suplentes já saíram. Então, seu João, Edinalva, Marinalva e Ranieri, por gentileza. Sim, por favor. E aí, pessoal, enquanto vocês assinam, a Ranieri, se puder assinar também, viu? Enquanto vocês, com QR Code, enquanto vocês assinam, eu queria só ratificar, né, ressaltar aqui as palavras de Luciano, agradecer a disponibilidade, a gente sabe dos desafios, né, que é para estar aqui nessa manhã, numa segunda-feira, todo mundo com seus afazeres, com seus compromissos, mas é um passo importante que o município de Ipubi está tomando, né? E eu tenho certeza da grandiosidade que será a elaboração desse plano e a diferença que isso vai fazer na história do município, né? Isso, Luciano. Então, ressaltando tudo que eu já falei nessa manhã, a gente precisa aí ter essa sensibilidade em participar, em ser colaborativo, em chamar a população para a elaboração, que vai fazer toda a diferença lá no resultado, né, que a gente vai entregar desse PMSB. Então, saneamento básico, eu sempre falo, né, e eu vou frisar muito nisso na parte da tarde, né, mas saneamento básico ele está em tudo que é inerente à nossa existência, né? Desde aquilo que a gente consome, seja na alimentação, seja nos produtos que a gente tem, né? Esse celular que está aí na mão de vocês, a sandália que a gente calça, o sapato que a gente calça, a roupa que a gente veste, tudo envolve saneamento básico, porque é só você prestar atenção. Os municípios que têm investimento em saneamento básico, eles têm indústrias, eles têm ali, né, um desenvolvimento da economia local muito mais eficaz, porque sem água a gente não consegue. Então, tudo isso
é algo que a gente precisa refletir. Talvez a gente, enquanto essa geração agora não veja de imediato o resultado, né, do PMSB, porque onde a gente passa, o pessoal fica, e a obra chega quando, né? Vocês vão trazer obra? A gente não traz a obra, a gente traz a possibilidade do município conseguir os recursos para investir. E aí, a partir de 2025, os municípios só conseguem acesso ao recurso federal se possuir o PMSB. Tem município que já está com o Ministério Público lá na porta, cobrando, né? Por N questões. Vocês precisam. E aí os municípios têm que se virar. Elaborar um plano não é barato. Um plano aí mais barato, ele vai custar 300 mil reais, né? Então, é caro. O município tem essa possibilidade. Já fez a diferença em se inscrever nessa portaria do Ministério das Cidades, né? Foram contemplados. E aí a gente vai fazer um trabalho, né, bacana, com bons resultados lá no final, para que a gente tenha a nossa lei aí do município de Ipubi. Então é isso, saneamento básico ele é qualidade, ele é melhoria da qualidade de vida, ele melhora a infraestrutura, melhora a economia local, atrai investimentos, né, para o município. Então a gente precisa pensar nas gerações futuras. Talvez a gente não veja esse resultado imediato, mas nossos filhos estarão lá colhendo os frutos do investimento que a gente está fazendo agora, não é isso? Bem como também saneamento básico e preservação dos recursos naturais, né? Será que para sempre a gente vai ter os mananciais que a gente tem? Hoje, no nosso estado, a gente já tem dificuldade, né, de acesso aos recursos, né? Muitas localidades aí sofrem com falta de água, né? Porque a gente não tem acesso de maneira tão grande aí à água. Então, tudo isso a gente deve pensar e já construir, colocar nesse plano todas essas questões, né? Já prevendo daqui a 20 anos quais são, até daqui, né, a 20 anos, quais são essas possibilidades para que a gente garanta aí o acesso universal de água, né, e esgotamento sanitário a toda a população. É isso. Vocês conseguiram assinar a lista de presença? Eu tenho mais um QR Code. Me desculpa. Não, o senhor não precisa não, só o de coordenação. Todos de coordenação, foi? Conseguiu, dona Edinalva? Não deu certo, não? Ô, Rafa, tu passa para a Edinalva ali, por favor. E aí, eu tenho mais um QR Code, que é a pesquisa de satisfação. A gente precisa prestar conta, né, do que a gente faz aqui, e aí vocês vão nos avaliar como foi a nossa oficina. E aí, é uma nota de 1 a 5, é anônimo, esse todo mundo pode preencher, por favor. Vocês só nos analisam, são perguntinhas rápidas. Por favor, eu quero um 5. Tô brincando. Brincadeira. Tá bem. Tranquilo, dona Edinalva. Muito obrigada, viu? Qualquer dúvida, eu estou lá no WhatsApp e a senhora pode falar comigo. Tchau, tchau. Deu certo? Não conseguiu, não? Deixa eu colocar aqui para a senhora.
Pronto, pessoal, nesse período da manhã aqui a gente já encerrou, então estão liberados. E nos encontramos às 14 horas aqui no mesmo local para nosso evento público, tá bem? Não esqueça de convidar a população a estarem aqui presente. Muito obrigada a todos, um excelente dia.